E aí pessoal, tudo bem? Esse é o quarto episódio na jornada. No episódio de hoje estamos com Dan Sugi. Sugi, não falei certo? Isso aí. Estamos com Dan Sugi. Dan é mais um entrevistado que é um amigo pessoal meu. Ele estudou comigo na FUCAP, fez a graduação de administração comigo e depois ele se formou em economia, não é isso? Isso aí. Dan, após se graduar, Dan sempre foi um cara muito inteligente na faculdade, sempre ajudou todo mundo. Acho que se não fosse ele, algumas matérias provavelmente eu teria ficado em dependência. Aquela correção de prova. Mas Dan sempre foi um cara muito inteligente e todo mundo acreditava que ele ia seguir a carreira acadêmica. Inclusive ele começou um mestrado na própria FUCAP, ele era bolsista. E teve uma época que ele largou o mestrado da FUCAP e foi para São Paulo para fazer um mestrado na USP em economia, não é isso? Na verdade, o mestrado da FUCAP eu fui fazendo, conciliando com a graduação, mas com uma forma de treinar pro mestrado que eu ia fazer depois. Então, eu também acreditava que eu ia seguir carreira acadêmica, né? Então, o cara fez um mestrado preparatório para o mestrado de verdade que ele queria fazer, não que ele não fez, ele começou a fazer, foi morar em São Paulo, começou o mestrado e de repente ele largou o mestrado, vai falar posteriormente, e foi para o mercado financeiro, né? Começou a trabalhar no Banco Modal e ficou por um tempo no Banco Modal, aí depois por algum motivo que ele pode explicar para a gente, resolveu retornar à Vitória. Em Vitória ele trabalhou numa empresa aqui, uma empresa aqui do estado, e nisso ele começou a se relacionar novamente, né? Na verdade não perdeu o relacionamento que ele tinha com um grande amigo dele, o Zé Guilherme, e mais conhecido como Zé, todo mundo chama ele de Zé, e com o Zé eles se juntaram, formaram uma sociedade chamada Alta Média, e com base na Alta Média veio a ideia do Manda Pro Financeiro, que é a empresa que é o nosso foco hoje aqui Na Jornada. Então, Dan, começa pra gente contando como foi essa maluquice sua aí de fazer um mestrado de treinamento para ir para São Paulo fazer um mestrado e depois entrou no mercado financeiro, você abandonou tudo. Como que aconteceu isso? Cara, na verdade, falando assim, parece meio confusa a história, né? Mas acho que a grande verdade é que é muito difícil as pessoas se encontrarem na vida e falar, cara, isso aqui que eu quero fazer e beleza. Você mesmo provavelmente já deve ter mudado de ideia aí várias vezes, né, ao longo da sua curta trajetória até aqui. E eu, até o final da minha graduação, eu achava que eu ia seguir carreira acadêmica. Minhas referências ali naquela época eram os professores da FUCAP, excelentes professores. Eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara aqui. Só que não funciona bem assim, né? Quando você está seguindo a sua vida ali, você se identifica mais com uma coisa ou outra. Às vezes a jornada acaba sendo muito mais difícil ou diferente do que você imaginava. Então, depois que eu entrei no mestrado lá da USP de Economia, que eu fui ver realmente o que era a vida acadêmica. Antes eu imaginava, vida acadêmica é o quê? O cara tá ali dando aula, beleza. Então, quando eu fui olhar por dentro o negócio, eu falei, cara, acho que não é bem isso que eu quero, não. Aí comecei a conversar com muita gente lá que estava na graduação, o pessoal que eu dava monitoria, e comecei a ver que tinha um mercado interessante aí, que era o tal do mercado financeiro. Tem todo o glamour também, né? O pessoal fala que ganha muito dinheiro e realmente é verdade em partes. E aí eu já estava um pouco de saco cheio ali do mestrado, eu resolvi arriscar entrar no mercado financeiro. Então eu me candidatei a uma vaga de Private Equity lá no Banco Modal, que para quem não é do ramo aí, essa é uma área que, botar assim, a área que é mais mão na massa dentro do banco, é a área que fica responsável por gerir alguns recursos ali dos investidores para fazer investimentos em empresas, né? Por isso que chama de Private Equity. E eu era responsável por acompanhar esse investimento. Então, o fundo que eu cuidava ali da gestão tinha empreendimentos hoteleiros que ele investia e eu era responsável por acompanhar as obras, ver se está dentro do cronograma, se não está. Então, assim, era um negócio bem mão na massa mesmo do ponto de vista de gestão. É diferente do banco que simplesmente empresta o dinheiro para a empresa e depois só quer receber os pagamentos. Então, eu tinha que representar ali todos os investidores no meu dia a dia.
E assim, eu acho que foi, no fundo, todas essas minhas idas e vindas aí, profissionais foram muito influenciadas pelo que eu acho que eu sempre quis, que é empreender. Lá dentro de casa eu tenho exemplo lá, meus pais, os dois são empresários, empreendedores, assim, têm pequenos negócios, mas foi sempre uma rotina que eu admirei muito, de ver eles se esforçando muito, trabalhando, sustentando a casa ali, a família com o suor ali de cada um, e eu sempre admirei muito esse esforço, né, deles. Então acho que no fundo eu deveria ter talvez me conhecido mais antes, e talvez eu já tivesse seguido um caminho um pouco mais direto até onde eu estou aqui hoje. Mas assim, acho que todo caminho é válido, o aprendizado é importante. Muito, muito legal isso, porque pela época da faculdade todo mundo te encaminhava para ser um mestre, um doutor, ser professor, todos os professores te incentivavam a isso. Acho que era o que as pessoas queriam que você fizesse, né? Às vezes não era o que você queria. Exatamente. Às vezes quando a gente é jovem, a gente acaba cedendo à pressão social ali com mais facilidade, né? Então, eu ia tendo muitos feedbacks de todos os lados, mostrando, cara, esse caminho aqui é bom para você. E eu fui acreditando nisso, beleza. Chegou num ponto que eu falei, cara, esse estímulo aqui não tá sendo legal, não tá sendo bom o suficiente. Sim. E nesse período que você teve em São Paulo, né, você ficou 2 anos, 3 anos trabalhando no Banco Modal, e aí você veio para Vitória, e nisso você conheceu não, reencontrou com o Zé, acho que nem se reencontrou, você nunca perdeu contato com ele, e aí vocês juntaram e montaram a empresa, né, que é a Amanda para o Financeiro. Conta pra gente como que foi essa... O Zé, eu e ele, a gente é sócio numa outra empresa, né, que é a Altamédia Consultoria, que já é o que é mais conhecido aí pelo quem nos conhece. E através das nossas experiências de consultoria, que são muito focadas ali na parte financeira da empresa, na parte de dar informação para o gestor, para o empresário tomar decisão, a gente percebeu que existia um problema recorrente, uma dor ali que quase todos os nossos clientes sofrem. Isso até hoje assim, é quase que unanimidade. Que é a dificuldade de manter o financeiro em ordem das empresas, a dificuldade de muitas vezes ter informações básicas, né? Então a gente estuda lá na faculdade análise de demonstrações contábeis, olhar a DRE da empresa, balanço, fluxo de caixa, só que você chega na empresa, muitas vezes a empresa não tem essas informações. Teoria muito diferente da prática. Então, beleza, e agora? Como que faz, né? Então, no começo do Zé, da Altamédia, o Zé, ele, no primeiro trabalho dele, ali, no estágio dele, teve que pegar uma empresa, que até uma empresa bem grande, que assim, rodava na casa dos bilhões aí, por ano na conta, e a empresa não tinha informação suficiente para tomar decisão. Então a gente é muito treinado ali em análise de dados, chega na prática você não tem dados, você acaba se sentindo impotente, ele não tem o que fazer. Então o que a gente fez? Cara, boa parte dos nossos projetos na consultoria consistia em primeiro organizar os processos para conseguir ter informação. E a gente viu que esse organizar o processo tinha uma razão de ser, tinha uma razão da empresa não estar bem organizada. E normalmente é o quê? Empresas, botar assim, pequenas para médias, empresas familiares que cresceram, então começando a ganhar tração ali, às vezes já estão até na segunda geração, já conseguiu fazer uma transição, elas muitas vezes, ou o empresário ele não tem formação técnica aí na área de finanças, financeiro para fazer o básico e entender, e ainda que tenha, existe uma dificuldade muito grande de você treinar uma pessoa para desempenhar essa atividade no dia a dia, porque isso acaba sendo assim, a última das prioridades. Então você tem o seu negócio, você está preocupado em desenvolver o seu aplicativo, em se relacionar com o seu cliente, está muitas vezes o empresário, o dono da empresa, é mais focado no operacional e acaba deixando algumas questões de lado.
Apesar do financeiro ser um pilar central, e aí o administrativo fica de lado ali, administrativo, financeiro. Então a gente identificou essa dor tão recorrente, cara, peraí, será que existe alguma solução para isso? Vamos tentar acabar de uma vez com esse problema. E aí veio a ideia do Manda-Pro Financeiro, que é o quê? Bom, se no fundo o que eu estou fazendo ali na consultoria é treinando alguém para desempenhar alguma coisa, e muitas vezes o conhecimento que a gente busca passar, ele é o mesmo, só que como muitas vezes a pessoa ali que está sendo treinada, ela não tem um nível muito bom para pegar um conteúdo mais amplo e adaptar ali para o dia a dia dela, a gente acabava tendo um trabalho muito grande de meio que adaptar o conteúdo ali para cada um, que é o trabalho da consultoria, que acaba muitas vezes sendo um esforço muito grande para resolver um problema que no fundo você está transmitindo conhecimento para alguém e você corre muito risco de se perder esse conhecimento ou de a pessoa não quer fazer ou não quer mudar. E aí a ideia do Manda-Pro Financeiro é o quê? Bom, por que não a gente oferecer a mão de obra, a gente fazer o financeiro? Mas assim, é um trabalho de pouquíssimo valor agregado, é totalmente operacional. No fundo, requer muitos processos, muita mão de obra. Financeiro, assim, 80% do trabalho nada mais é do que você imputar informação no sistema, fazer pagamento no banco, conferir o extrato, ver se está tudo certinho ali, se tem alguma coisa que ficou para trás, às vezes atualizar um boleto ali para pagar. Esse é o trabalho que o financeiro normalmente faz no dia a dia. E aí o trabalho de análise mesmo, de pegar os relatórios e tomar decisão com isso, acaba que muitas empresas não conseguem nem chegar lá. Então isso nos incomodava muito também, né? Muita gente não conseguia nem chegar na parte de olhar um relatório do como que foi o mês ali da empresa para identificar se tem algum gargalo, alguma possibilidade de melhoria. E falar, cara, tem alguma coisa errada aí, né? E aí a gente pensou, bom, ok, se a gente for se propor a fazer isso, eu tenho que fazer de forma eficiente, porque senão eu tô fazendo um negócio aqui que eu estou ganhando uma margem muito pequena com cada cliente, vou ter um esforço muito grande de ter que contratar gente para conseguir crescer a equipe, né? Porque normalmente você vai nas empresas, você tem às vezes uma pessoa ou mais fazendo o trabalho financeiro. Então, quantas pessoas ou quantas empresas um funcionário meu consegue atender, né? A gente fez essa conta. E aí foi quando a gente percebeu que tem uma quantidade muito grande de empresas que tem um financeiro muito simples, que uma pessoa muito bem treinada consegue dar conta de 10 empresas tranquilamente, sem muita automação, só a pessoa saber o que ela está fazendo. Mas, cara, peraí, fizemos as nossas contas aqui, vimos que o negócio era viável começar, né, desde já, mesmo sem ter uma tecnologia pronta. Depois que a gente foi ter a ideia de montar um sistema próprio. Inicialmente a nossa ideia era usar os sistemas que já existem aí de gestão financeira, que tem um monte que são muito bons. Terceirizar a mão de obra do financeiro. Você, em vez da empresa fazer, você ia fazer aqui na Manda-Pro Financeiro internamente, não é isso? Isso aí. Então, começamos o negócio e aí começamos a nos aventurar em um outro mundo, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que é desenvolvimento de software. Então, assim, hoje eu diria que o Manda-Pro Financeiro é mais uma empresa de tecnologia do que de serviço em si. Antes da gente entrar nessa questão do desenvolvimento de software, uma dúvida aqui, que até um pouco da experiência que eu tenho, né? Um pouco do que eu passei nas empresas que eu já trabalhei, do conhecimento que eu tenho. Geralmente uma pequena empresa, né, começa com uma pessoa ou duas talvez, e ela não terceiriza isso, porque geralmente é muito simples, ela tem poucas coisas para pagar, o recebimento ela mesma vai lá, emite a nota fiscal, e acaba que esse processo é uma pessoa só que faz, né? E aí ela vai, a empresa ou acaba ou vai crescendo, né? E na medida que vai crescendo, são poucos os gestores e donos de empresas que têm um foco em profissionalizar essa parte do financeiro. Eles geralmente acabam contratando uma pessoa que seja responsável pelo financeiro, mas essa pessoa não tem conhecimento tecnológico, não faz integração bancária,
Então acaba que os processos continuam ficando manuais. Então quanto mais a empresa vai crescendo, mais trabalho vai tendo para o financeiro, né? Não há nenhum processo de integração com sistemas, softwares, banco. E aí eu tenho escutado bastante a respeito do Open Banking. Realmente eu não sei como isso funciona. É até curioso para perguntar, Amanda, do financeiro, utiliza alguma coisa desse Open Banking? Pretende utilizar? Como isso funciona? Não sei se já está funcionando esse Open Banking. Com certeza é um movimento que vai beneficiar muito a gestão financeira, tanto de empresas quanto de pessoas físicas também, principalmente. E assim, falando de forma simplificada, o que é esse movimento de Open Banking? De um tempo para cá, tem surgido esse entendimento de que os dados que o banco tem do cliente são do cliente e não do banco. Então você tem lá a sua conta no seu banco, você tem um monte de informação lá que está retida no banco de dados deles. Se você quiser simplesmente falar, eu autorizo aqui o mando financeiro ter acesso a esses dados e usar como ele bem entender, usar conforme os termos de uso dele lá. Faz muito sentido você poder fazer isso, né? Só que até então isso não botar assim, permitido ou facilitado pelos bancos. Então esse Open Banking, o que está acontecendo? Está rolando uma conversa, né, no nível regulatório ali, Banco Central coordenando junto com vários players do mercado, para que se estabeleçam as regras mínimas de jogo aí para que essa abertura aconteça. Então, qual vai ser o resultado disso? Daqui a algum tempo, direi um ano, dentro de alguns meses já deve começar a sair algumas coisas, vai ser um movimento gradual, e já vão começar a ter algumas regras que todos os bancos ou as principais instituições pelo menos vão ter que seguir. Então isso facilita muito, tanto para o cliente da instituição financeira de conseguir compartilhar essa informação com outras empresas. Então, para a gente isso é excelente, eu poder ter acesso, por exemplo, ao extrato da conta automaticamente, de forma simples. Hoje eu já consigo ter, mas é muito mais trabalhoso, é burocrático. E conseguir, por exemplo, fazer transações de fazer um pagamento, uma transferência, tudo isso vai ser possível fazer muito em breve. E é claro que tem algumas instituições que já estão se antecipando, já estão liberando essa conectividade aí mais cedo antes de sair a regulação, porque quando sai a regulação meio que obriga todo mundo a seguir um padrão mínimo, mas nada impede que a instituição saia na frente aí e ofereça mais com o Open Bank funcionando, você vai conseguir se conectar nas 2, 3, 4 contas bancárias que o seu cliente tiver, consultar todos os extratos, sim, elaborar um software conectando com esses sistemas do banco, né? Isso. Poder emitir pagamento pela conta que você quiser, basicamente isso que eles pretendem. Exatamente. O que muda assim, pra gente é que isso se tornando algo que todo mundo vai oferecer, fica muito mais fácil eu prestar meu serviço se eu sei que o banco que meu cliente usa, independente de qual seja esse banco, ele vai ter suporte para eu fazer essa integração. Hoje, dependendo do banco, eu já atendo, né, alguns clientes e consigo pegar automaticamente extrato, consigo fazer automaticamente pagamentos, várias operações já de forma integrada com o banco. Só que dependendo da instituição que ele usa, ou é impossível, realmente não consigo integrar, não existe a possibilidade, ou é extremamente burocrático e demorado. Então, o que deve mudar aí para melhor é que essa conexão vai ficar muito simples. Então, não vou precisar perguntar para o meu cliente, qual banco que você usa? Simplesmente falar, vem para cá que você vai ser bem atendido. Entendo. E voltando na questão que você falou de desenvolver softwares, né? Vocês então identificaram essa dor, né? Que é a questão das empresas que têm dificuldade para organizar o sistema financeiro e resolveram prestar um serviço, né? Como terceirizar o financeiro da empresa para fazer internamente. Só que vocês chegaram no ponto
que para a gente conseguir escalar isso, a gente vai precisar de uma tecnologia aqui, vamos ter que começar a desenvolver um software. Sim. Pelo que eu sei de você e do Zé, vocês não têm conhecimento de programação. Então conta pra gente como que foi isso, como que você fez para ir no mercado, procurar um desenvolvedor, ou você terceirizou essa parte, terceirizou para uma empresa fazer o desenvolvimento, como que está sendo essa gestão, quais são os seus desafios com isso? Isso é um baita de desafio, né? Cara, primeiro a gente acredita assim que hoje, sendo uma empresa de tecnologia, é muito arriscado estrategicamente para o nosso negócio terceirizar a parte de desenvolvimento. Nada impede que a gente terceirize algumas partes do desenvolvimento, que a gente contrate freelancer, pessoas externas para desenvolver alguma coisa, mas assim, é um risco muito grande eu ter um negócio todo baseado na tecnologia e olhar para dentro e falar, não tem ninguém aqui que entende desse negócio. Então assim, o primeiro desafio independente de eu dominar o negócio ou não, a tecnologia, eu estou liderando um time de engenheiros aqui que está desenvolvendo um negócio para mim. Então, eu preciso entender o mínimo ali da parte técnica para conseguir contratar e gerenciar a equipe. Enfim, o quanto antes eu vou desenvolver uma liderança aqui também para poder assumir a parte mais técnica, né? Então, mas por enquanto isso tudo fica em cima de mim. Então assim, o nosso primeiro desafio foi, ok, vamos contratar. Faz o job description da vaga. Cara, não faço ideia do que a gente vai usar, qual que é a tecnologia, qual a linguagem de programação, não faço ideia. Mas uma coisa que a gente é muito bom, assim, eu e o Zé nunca tivemos assim, vergonha de perguntar nada, então a gente sai perguntando para todo mundo, conhece pessoa da área, pessoa que trabalha com isso, fala, quero fazer isso aqui, como que faz? O que eu procuro? Tal. E aí, característica de todo empreendedor é ser um pouco curioso e colocar as coisas em prática. Exatamente. E aí a gente fez uma artezinha, falou, tô precisando de um programador aqui, a gente botou umas linguagens ali, umas ferramentas que a gente precisava, que no fundo nem é o que a gente está usando, e divulgamos, rolou nos grupos aí lá da UFS, e aí a gente selecionou o Sérgio. O Sérgio começou aqui com a gente, tem acho que vai fazer 6 meses, e assim, desafio também de empresa que está começando ali, recurso próprio, é que não tem recurso, né? Então não tem como eu chegar e falar, não, vou contratar o melhor programador aqui para fazer tudo. Então o Sérgio entrou muita disposição, falou, Sérgio, o objetivo é fazer isso aqui. Ele falou, beleza, vamos lá, só que eu não sei nada, não tenho experiência com isso. Eu falei, não, beleza. Está aprendendo junto com vocês, uma aposta. E aí começamos a desenvolver. Então assim, a gente já tem hoje uma plataforma construída aqui bem legal, já dá para mostrar para as pessoas, falar, isso aqui que a gente está fazendo, já funciona, e tudo feito assim, na raça, né, de falar, como que faz, precisamos dessa funcionalidade, como que faz, não faço ideia, pesquisa lá e vai. E assim, no começo é importante a gente botar algumas coisas no ar para poder testar, validar, e à medida que a gente vai amadurecendo também, a gente vai tanto aprendendo mais sobre assim, como fazer as coisas, quanto começando a ter mais recursos também para poder contratar mais gente especializada. E como ficou a estrutura entre você e o Zé? A Manda Pro Financeiro, ela faz parte da alta média? Vocês estão gerenciando isso separado, cada uma é uma empresa separada, vocês misturaram dinheiro, vocês mexem com financeiro, então isso é interessante perguntar, como que vocês estão fazendo a gestão? É uma empresa capitalizando a outra não, separado? A gente é um pouco neurótico assim, com separar as coisas, então o quanto antes, assim que a gente entendeu que realmente era um negócio que valia a pena cair de cabeça, a gente já abriu uma nova empresa. Então assim, a alta média é eu e Zé 50-50, o Manda Financeiro também é eu e Zé 50-50. Isso em participação societária. Agora, no trabalho, no dia a dia, o que a gente combinou foi, isso aí a gente já conversa assim, de meses que a gente tem olhado
essas possibilidades. O Zé toca o dia a dia ali da consultoria, então assim, a alta média é total responsabilidade dele. Eu continuo participando em alguns projetos, mas eu não tenho nenhuma grande responsabilidade de gestão, não preciso me preocupar ali na alta média. O combinado cara, precisou de mim para alguma coisa, vocês me acionam. E o Zé toca tudo. E no mando financeiro, ao contrário. Eu toco tudo, o dia a dia do negócio, me preocupo com tudo. E tudo é tudo mesmo, né? Desde saber se o nosso aplicativo está no ar, se tem algum bug, desde contratação de equipe e tudo mais. Até desenhar as telas, tudo isso eu faço. Então, não sabia, está aprendendo agora, né? Tô aprendendo. Virei designer e tudo mais. E a empresa separada, e como a gente começou um negócio, não tem receita, tem que capitalizar o negócio. Então, o primeiro investimento a gente fez no nosso próprio bolso. Então, botar assim, a alta média pagou as primeiras continhas, mas isso não deve ter durado um mês. A gente logo já abriu a empresa, fizemos uma distribuição de lucro aqui da alta média e aportamos dinheiro no Manda Financeiro como pessoa física da Zé. Mas hoje a Manda Financeiro já tem clientes? Ela já tem alguma receita ou ela está no zero? Tem. A gente está com 5, fazendo implantação do 6º cliente agora, essa semana. E já está começando a gerar receita, então esse mês a gente emitiu a nossa primeira nota. Assim, é um marco importante para toda startup. E acredito que no mês que vem a gente já consiga pagar as nossas contas. Então, consegue pagar o programador, né? Eu consigo pagar o salário do pessoal, que por enquanto eu ainda estou colocando dinheiro na empresa ali todo mês. Mas assim, a gente está muito próximo ali de conseguir pelo menos pagar o nosso custo fixo. Interessante. Digamos que a Manda Financeiro é uma fintech, uma startup da alta média, porque ela continua funcionando no ambiente da alta média, né? Vocês estão com o escritório compartilhado. Muito legal isso. Apesar da alta média não ser uma empresa grande, vocês estão desenvolvendo um ramo tecnológico internamente. Sim. Muito, muito interessante isso. Cara, no fundo sempre nos incomodou o fato de a consultoria ser pouquíssimo escalável, né? Assim, parece que hoje tudo que você faz tem que ser escalável, né? Mas acaba que o que a gente se preocupa muito quando a gente olha para nossa carreira pessoal aqui, eu falo muito eu e o Zé, e a gente faz questão de compartilhar isso muito com a equipe, cara, você tem que fazer alguma coisa que te deixe feliz, assim, você veja o resultado que você está gerando para a sociedade, para os seus clientes. Se o seu negócio, ele estrategicamente tem algum fator ali que não torna ele sustentável no longo prazo, você tem que buscar formas de corrigir essas brechas. Então, na consultoria, é um trabalho que a gente gosta muito de fazer, a gente é apaixonado por resolver problema, assim, aprende demais o tempo todo dia. Cada projeto é um novo projeto. E por mais que a gente muitas vezes tente sistematizar o conhecimento e documentar tudo, falar, agora vai lá e faz, segue esse manual aqui de como fazer, não dá certo, cara. Você chega lá, um novo cliente, um novo projeto, você vai resolver o mesmo problema do outro, só que muda o cenário, muda as pessoas, tem que fazer algo diferente. E por conta disso a gente sempre acaba se incomodando muito com o fato da consultoria depender muito do conhecimento de quem está ali e ser muito difícil de transmitir esse conhecimento para a sua equipe, para treinar a sua equipe. Então, cara, a gente não consegue tirar férias. Eu tô, assim, desde que eu... o cliente, ele vai, na consultoria, o cliente vai sempre procurar o consultor, que é você e o Zé. Exatamente. E, obviamente, você tem várias consultorias aí que tiveram muito sucesso, cresceram, então tem atuação global, são muito grandes. E pode saber que, no fundo, você tem pessoas-chave ali que são extremamente importantes para o negócio.
Eu acho que todas as consultorias de sucesso, elas têm essa habilidade, talvez seja o principal fator de sucesso delas, é conseguir atrair gente muito boa, gente que aprende rápido, que consegue já entrar jogando rapidamente. E quando a gente para olhar para o nosso negócio, cara, no fundo eu estou competindo com essas, né? Então a pessoa que está trabalhando aqui comigo, se ela for muito boa, o risco dela sair para uma consultoria gigante que consegue pagar muito mais é um risco enorme. E a gente assim, decidiu não conviver tanto com esse risco. Então por isso veio a ideia de montar outros negócios. Bem, agora não só com foco no Manda para o financeiro, mas com foco também no alta média, quais são os objetivos que vocês têm para longo prazo? O que vocês esperam alcançar com as duas empresas? Sim. Cara, a gente, há um tempo atrás, a gente sentou para discutir qual era o nosso propósito, né, na alta média, e acho que isso reflete muito o que está no coração dos sócios ali. E o que a gente chegou foi que nosso propósito é fazer diferença na sociedade, né? Fazer diferença na vida das pessoas. E o que é fazer diferença? É você ver ali no olho do seu cliente o sentimento de realização. Fala, cara, eu não conseguia ter uma informação, agora eu consigo. Pô, eu não conseguia ter lucro, agora eu tenho, tá sobrando dinheiro. Eu não conseguia tirar férias aqui, agora eu consigo. Então, isso pra gente é sentimento de realização. Então a gente é apaixonado por promover mudança na vida das pessoas para melhor. Então tudo que a gente faz, a gente tenta sempre colocar isso em primeiro lugar. Seja na alta média, seja no mundo financeiro, seja na nossa vida pessoal, que a gente meio que trouxe esse anseio nosso que é muito pessoal para a empresa, para que a gente viva num ambiente de trabalho que nos satisfaz. Então isso surgiu muito do nosso histórico aí olhando assim, desde período de graduação, falava, cara, o que me deixa feliz? E eu ficava muito feliz na época que eu estava na FUCAP, em poder ajudar as pessoas lá a tirar uma nota boa. Dando consultoria era monitor, né? Dando monitoria. Dava monitoria e no fundo, o que a gente faz aqui na consultoria é a mesma coisa. Você vê um problema que é um obstáculo para a pessoa, você ajuda a pessoa a superar aquele obstáculo. Então, isso é o que nos move, assim, sem sombra de dúvida. Qualquer negócio que a gente entrar, a gente só fica satisfeito se puder ver o resultado ali acontecendo. Muito legal isso, porque eu não tinha feito essa sacada que realmente na faculdade você ensinava todo mundo. Aquele cara que nunca tinha estudado nada chegava para te fazer uma pergunta, você ia, explicava com muita calma. E é o que você faz hoje. Eu não tinha feito essa relação. Deve ter sido um processo de descoberta para até você ter conseguido chegar nessa relação. Muita filosofia envolvida aí. Muito, muito legal mesmo. Agora, para finalizar, Dan, é uma pergunta que a gente sempre faz para todos os entrevistados. Eu queria saber como você vê o fim da sua jornada. Cara, o fim é difícil, né? Pensar no fim. Cara, primeiro que eu não imagino um fim. Acho que todos os objetivos maiores que a gente coloca aqui, que eu imagino para a minha vida, para os meus negócios, são coisas de longuíssimo prazo que você nunca consegue alcançar, senão eu não consigo conviver comigo mesmo. Se eu tiver um objetivo, eu falo, cara, beleza, eu vou chegar lá e agora. Então, uma coisa que eu busco muito é conseguir impactar cada vez mais pessoas. Vai ter algum momento que você vai falar que você está satisfeito e beleza, vamos parar por aqui? E eu acho que não. Eu acho que, eu vou estar assim, eu sou uma pessoa gananciosa por querer melhorar a vida de cada vez mais pessoas. Então, eu não acredito que vai ter um fim não declarado por mim, né? Às vezes a natureza você não pode controlar, mas o que a gente pode controlar, acho que meu objetivo é querer sempre crescer. Então, acho que é isso. Bom, agora eu queria deixar um espaço
para você falar sobre a Alta Média, para quem se interessar, né? Poder entrar no site, o aplicativo, seguir nas redes sociais. Se vocês já estão com clientes, né? Então, se alguém tiver interesse em ser cliente da Alta Média, o que ele precisa fazer, quem que deve procurar, o momento é seu, sinta-se à vontade. Bom, quem chegou até aqui, né, ouviu tudo, a conversa aqui até aqui, acho que já deu para entender um pouco do tipo de problema que a gente resolve. No caso da Alta Média, as soluções são muito sob medida, então precisou de alguma coisa, pode conversar com a gente, entrar em contato, vai lá no site altamediaconsultoria.com.br, LinkedIn para a gente hoje é a melhor ferramenta para encontrar. E aí, falando de Alta Média, o melhor contato é falar com o Zé. Eu fiz a confusão, eu queria abrir o espaço para o Manda para o financeiro, mas eu atendo também. É que toda hora eu estou fazendo essa confusão, mas você entendeu. Manda para o financeiro, a gente, apesar de não estar aberto ainda para venda, né, para atender clientes, todo mundo que está interessado, eu estou conversando, estou recebendo, tomando café com todo mundo, falou, a solução é isso, é importante testar. O nosso foco inicialmente são pequenas empresas de serviço, futuramente pode ser que a gente consiga atender outras empresas, mas pequena empresa de serviço é mais simples de controlar o financeiro. E a gente tem o site lá, mandafinanceiro.com, que só vai entrar lá, mandar um... .com, sem BR. .com. Mandafinanceiro.com. E pode me procurar lá também. Tem todas as informações lá, e-mail. Mandar mensagem, que a vantagem é que hoje eu cuido de tudo, né? Então eu vou atrás de qualquer pessoa interessada aí, vou conversar, vou buscar entender. E vamos ver se a gente consegue resolver o problema aí de muitas empresas. Bom, já falou, se quiser falar mais alguma coisa, o espaço é seu. Sinta-se à vontade. Não, eu acho que é só assim, agradecer o convite para essa conversa, que realmente a gente ouve muito, a gente acaba vendo muito glamour, né, nas redes sociais, na mídia, principalmente sobre empreendedorismo hoje. E, cara, o caminho realmente, a jornada é árdua. Quem começa a empreender por dinheiro dificilmente vai continuar empreendendo, porque você se manter firme ali no dia a dia do negócio, até esse negócio ter algum sucesso que te permita ter um pouco mais de conforto, ao longo do caminho você toma tanta porrada que se você não estiver firme ali no que você está fazendo, você desiste fácil. Então, bem legal a ideia do podcast aí, parabéns. Foi o que eu estava te falando no início, né? Hoje o foco é sempre incentivando as pessoas a serem empreendedoras, né? Para quem ainda não tem um negócio, se tornar uma empreendedora, ou então contando a história de um sucesso de um mega empresário que já tem uma empresa consolidada, e aí ele vai e cita alguns dos casos que ele teve dificuldade, pelo que ele passou, mas o foco na pessoa que está no meio, não vejo muito material sobre isso, não tem muito diálogo sobre as dificuldades que a pessoa passa, como ser sanado. Então, a minha ideia é essa aqui, trazer pessoas que, assim como eu também, né, apesar do podcast, eu tenho minha empresa, né, tenho uma startup, e são coisas corriqueiras que a gente vai passando e vai enfrentando a dificuldade. Enfim, estamos na jornada que não tem fim. Muito obrigado, Dan. Valeu. Dá um abraço aqui, né? Bem, é isso. Obrigado a todos. E você pode acompanhar esse podcast em todas as plataformas de podcast. Estamos no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify. E agora também o podcast está sendo transmitido no formato de videocast no YouTube. Agradeço a todos e fiquem até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu.